Como é que é seu nome? Meu nome é Beatriz. Beatriz, você chegou aqui, como é que era antes de você chegar na FJU, na Universal? Quem era a Beatriz? Eu tinha uma vida destruída, porque já tinha problemas familiares, né? Tudo começou na infância, quando os meus pais brigavam muito em casa. Então, isso influenciou muito para mim, porque eu queria poder ajudar a minha mãe e eu não conseguia. E o meu pai se separou dela. Então, a separação dos dois me fez muito mal, porque eu sentia falta do meu pai, então ele não me procurava, ele me abandonou quando eu era criança. Então, aí eu guardei mágoa dele durante muito tempo, porque ele marcava de ir me buscar e, quando eu ficava na porta esperando, ele não vinha. Então, aquilo me fazia muito mal. Então, quando eu fiz de 14 para 15 anos, eu queria trabalhar, porque eu queria esquecer a dor que estava dentro de mim. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, de jovem aprendiz, e, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter contato com pessoas que usavam drogas, pessoas que saíam muito. Então, eu comecei a entrar na mesma onda dessas amizades novas que eu fiz no meu trabalho. Então, eu comecei a beber todos os dias. Eu andava com uma garrafinha de Absolute na bolsa, porque Acho que tem eu até umas queria... fotos dela aí, enquanto ela fala, vai colocando aí. Eu queria preencher o meu vazio a todo custo. E, sem contar que, além de beber, eu tomava antidepressivo também, porque eu não aguentava mais aquela situação que eu estava vivendo. Agora vem cá, Só... quem olha para a foto ali, você está sorrindo. Sim, em Mas todas só as na festas, todas as festas e os eventos, aparentemente eu era sempre a mais feliz. Eu comprava roupa para eu me sentir bem nos lugares onde eu ia, porém dentro de mim eu era destruída. Eu não aguentava mais aquela vida que eu estava. Eu sofria, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir. Eu tinha a impressão que tinha algo me olhando e eu não aguentava mais. Baladas, festas. Quais tipos de droga você já chegou a usar? Foi Eu bebida? Foi bebida o quê? e eu também usei o lança-perfume, que foi o que me ajudou a me afundar mais. E o fundo do poço foi o quê? O meu fundo do poço foi quando uma amiga minha, uma dessas amizades de balada que eu tinha, ela engravidou e eu ajudei ela a fazer um aborto. E, nesse dia que eu ajudei ela, o feto saiu inteiro e eu joguei ele fora. E eu fiquei com aquele feto na minha cabeça, aquela criança que é uma vida. Só que, nessa época, pastor, eu vinha na igreja, porém eu não obedecia, eu não levava a sério nada do que era falado aqui. Então, vinha, sentava, assistia o Força Jovem, ia embora e praticava as mesmas coisas. Saía daqui e ia para a balada. Eu já tinha um encontro marcado. O que era ensinado? Nada, absolutamente nada. Eu cheguei a me batizar, porém não levei a sério. Então, o que aconteceu? Quando eu ajudei essa minha amiga no aborto, foi o meu fundo de poço. Porque eu pensei assim, poxa, Deus, Ele não quer que eu tire uma vida, Ele quer que eu ganhe vidas. Então, eu não aguentei mais. Eu falei, olha, meu Deus, a vida que eu tirei vai ser as milhares de vidas que eu vou ganhar para o Teu reino. Então, naquela mesma semana, eu tomei a decisão de entregar tudo no altar. Todos os meus piercings que eu tinha, eu coloquei no altar. Algum pastor pediu para você tirar o piercing e colocar no altar? Não, nunca, nunca. Eu estava me sentindo suja, porque todas as vezes que eu até mesmo me envolvia, porque eu tive vários relacionamentos frustrados, todas as vezes eu ficava tomando banho para me limpar daquela sujeira que estava dentro de mim. Então, quando eu me olhava no espelho com aqueles piercings, Deus me mostrou que eu não precisava daquilo, que aquilo estava me fazendo mal. Então, eu mesmo tomei a decisão de vir aqui e colocar o meu tudo. Eu coloquei os piercings, eu abri mão das bebidas, eu quebrei o meu chip do telefone, eu abri mão de relacionamento, eu abri mão de tudo, porque o meu sonho era conhecer a Deus. Meu sonho era receber o Espírito Santo. E eu não conseguia, porque eu não tomava decisão. Eu precisava tomar uma decisão e eu não conseguia, porque o pecado, quando ele te laça, se você não for mais forte do que ele, você não sai dele. Ele te prende. E eu tinha consciência muito pesada. Eu tinha culpa dentro de mim todos os dias por eu ter tirado uma vida e me sentia um lixo, porque a minha mãe queria que eu fosse um exemplo e eu dava trabalho para ela, porque ela vinha para a igreja domingo de manhã e eu estava chegando da balada ainda.
Então, quando eu tomei a decisão, eu falei, olha, meu Deus, eu não aceito mais viver sem o teu Espírito. Eu não vou mais enganar o Senhor, eu não vou mais fazer barganha. Eu não quero o Senhor como meu namorado, eu quero o Senhor como o meu pai, o meu marido. Eu vou me casar com o Senhor e nunca mais eu vou te deixar, porque se um dia eu te deixar, eu prefiro que o Senhor me mate antes. Então, daquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma Beatriz. Aquele dia passou um filme na minha cabeça de todos os pecados, de toda a sujeira, toda a bagagem pesada que estava nas minhas costas. Eu coloquei tudo ali e falei, olha, eis-me aqui, Senhor. Então, daquele dia, eu passei a buscar o Espírito Santo. Eu ouvia falar dele, mas eu não conhecia ele. E você teve um encontro com Deus, foi nesse dia, foi depois, foi quando? Não, o encontro com Deus foi numa vigília que eu vim, e nessa vigília passou um vídeo de bois indo para o abatedouro, e o boi de trás viu o da frente sendo sacrificado. E aí eu falei assim, na mesma hora que eu olhei aquele vídeo, eu pensei, é a minha alma indo para o inferno, e eu não estou fazendo nada, eu estou vendo as pessoas morrendo do meu lado, porque eu tive amigos meus que, até mesmo eu me envolvia, que morreu no tráfico, e eu estava indo para o mesmo caminho. Então, a minha alma estava indo para o inferno junto com a deles. Então, naquele dia que eu vim, numa vigília, eu tive o meu encontro com Deus. Aí, um mês depois que eu recebi o Espírito Santo. E como é que foi? Esse dia foi uma preparação. Não foi assim, olha, meu Deus, não foi algo assim que eu quis ali eu queria muito, mas eu precisei pagar o preço, vamos dizer assim. Foi todo um processo. Então, todos os dias eu limpava a minha casa, todos os dias, e abria a porta e falava, Espírito Santo, pode entrar. Eu alimentava só os pensamentos positivos, eu me alimentava da palavra de Deus toda hora. Eu parava tudo que eu tivesse que fazer no meu horário de almoço para eu me alimentar da palavra de Deus. Eu dobrava o meu joelho dentro do banheiro e buscava o Espírito Santo no tempo que eu tinha no meu trabalho. Eu ouvia as mensagens do Bispo Macedo de manhã, de tarde, de noite, ainda que fosse a mesma mensagem, porque eu queria que a palavra entrasse dentro de mim e não saísse nunca mais. Então, tudo que Deus me dava era o alimento que eu precisava. Então, eu me preparei levantando de madrugada, orando, buscando o Espírito Santo. E sempre que eu vinha nas reuniões, eu falava, meu Deus, eu estou aqui, eu estou esperando o Senhor me dar o teu Espírito. Então, durante esse um mês, eu levei tão a sério, porque eu falei, olha, meu Deus, lá fora eu dava o meu tudo para o mundo. E por que o Senhor não poderia me dar o teu Espírito? Porque eu não tenho mais nada de bagagem do meu passado, eu não tenho nenhum pecado em mim mais. Então, foi até que um dia o pastor falou assim, aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E aí eu levei um choque, porque eu já tinha me batizado nas águas, mas eu ainda não tinha o Espírito Santo. Então, eu não era de Deus ainda, porque eu ainda não tinha o Espírito de Deus. Eu queria ter. Então, daquele dia em diante, eu falei assim, olha, meu Deus, essa palavra que falou que eu ainda não sou de Deus. Então, agora é tudo ou nada. Eu vou me lançar mais ainda, e eu não aceito que nessa próxima quarta-feira eu não receba, porque eu não sei mais viver com os meus pensamentos, de acordo com o que eu acho, com o que eu penso. Não, eu quero viver de acordo com o que o Senhor quer que eu faça. Então, quando eu me coloquei à disposição dele, eu vim com tudo para o altar. Não foi só com a minha vida, mas eu coloquei tudo. Eu abri mão das minhas roupas, eu abri mão da velha Beatriz, dos pensamentos e os gastos que eu tinha antes com os meus vícios. O valor que eu gastava lá fora, eu passei a colocar no altar. Porque antes, para mim sair, qualquer balada que eu ia, eu gastava o dinheiro com o vestido. Então, eu pensava assim, então, toda vez que eu for na igreja, e fosse um sábado ou um domingo que eu gastaria numa balada, então, eu vou colocar esse valor no altar. Então, eu fui colocando o meu tudo. Até que chegou o dia 29 de março de 2017, eu recebi o Espírito Santo, e naquele dia eu tinha a certeza que ele viria me encontrar. Então, eu preparei a minha roupa de madrugada um dia antes, e levantei 3 da manhã e falei, meu Deus, eu já estou vestida, e hoje, quando eu for na reunião, o Senhor vai confirmar que o Senhor habita dentro de mim. Então, quando eu pisei aqui, eu sentei ali no meio e falei, olha, meu Deus, hoje é o meu dia e ninguém vai tirar isso de mim. E era um jejum de Daniel, e já tinha acabado o jejum de Daniel, já tinha uma semana. Eu vi amigos meus que receberam e eu ainda não tinha recebido. E eu falei que eu estava disposta a fazer o jejum de Daniel até o dia da minha morte. Enquanto Deus não me desse o Espírito dele, eu não ia sossegar.
Então, eu fiquei ali durante uma semana, continuando a fazer o jejum de Daniel, sem a igreja estar fazendo, porque já tinha acabado. Então, assim, parecia loucura o que eu estava fazendo, mas era o meu tudo, porque tudo que eu dava lá atrás no mundo, hoje eu estava dando para Deus. Recebeu o Espírito Santo. Recebi. Quem é a Beatriz hoje? Tem até algumas imagens aí também. Hoje, quem é a Beatriz hoje? Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho vida, hoje eu tenho certeza que Ele é comigo, eu não tenho medo, eu durmo bem, eu não preciso de antidepressivo, eu não preciso usar drogas, eu não preciso beber, eu não preciso dos relacionamentos frustrados que eu tinha, um namorado atrás do outro. Hoje não, hoje o Espírito Santo me deu o pai que eu não tive, eu passei a amar o meu pai, mesmo sabendo que ele tem os defeitos dele, mas hoje eu entendo que ele é assim porque ele ainda não conhece a Deus. Então, eu perdoei ele e hoje eu tenho vida. A minha mãe, ela veio também através de mim para a igreja e, através do que Deus fez na minha vida, eu consegui falar e trazer pessoas para conhecer o mesmo Deus que eu conheci. E aquele trauma que você tinha, porque você tinha tirado uma vida, e hoje está resolvida? Nossa, tem paz? Hoje eu tenho paz, hoje a minha consciência é limpa, porque as pessoas que... A vida que eu tirei ontem, hoje são as pessoas que eu ajudo e atendo para ganhar para o Senhor Jesus. Então, a minha consciência está limpa. Amém, pessoal? Uma nova Beatriz. Uma nova. Deus abençoe você, tá? Vai lá, vai com Deus.